Queria adiantar que eu tive aqui, se não me falha a memória, em abril de 2022, numa plenária nacional, né? E o ar era outro, a gente respirava outro ar, né? Hoje a gente respira um ar livre, um clima, né? Uma mudança, além do reencontro das pessoas, mas o clima político do país, o país é outro. Então, queria abrir falando um pouco isso. Eu vou usar um pouco aqui lançar a mão aqui de alguns slides, um pouco para mostrar para vocês alguns indicadores da economia brasileira do passado recente, tá certo? E o que é possível a gente já enxergar em termos de indicadores desses primeiros 5 meses do governo do presidente Lula. Dizer também o seguinte, a gente vê, o Sérgio, enfim, a companheira aqui do MC também tocou nesse aspecto, mas eu queria lembrar um aspecto fundamental, que desde 2016 que a gente sofre uma ofensiva contra a Constituição. Tá? Claro que no governo Bolsonaro muito mais intensa do que foi no Temer, mas no Temer, né, vide a reforma trabalhista e outras, a emenda do teto de gasto e outras iniciativas que foram tomadas. Agora, eu acho que é o momento, não é uma tarefa simples, fácil, mas é o momento de a gente redobrar forças para poder resgatar, né, aquilo que nós perdemos, né, do ponto de vista dos direitos sociais, da proteção social, dos direitos trabalhistas e assim por diante. E aí eu acho que, muitas vezes, as pessoas não compreendem, digamos assim, a postura do presidente Lula em relação a algumas questões que ele tem enfatizado. A minha percepção individual é o seguinte, e foi falado aqui também, é o tempo. É o tempo, porque acontece o seguinte, que é que os 2 primeiros governos dele eram um outro contexto. Vou citar apenas um exemplo. O Sérgio lembrou aqui. Não tinha Banco Central independente. Tá certo? Então, isso faz toda a diferença. Nós vamos tentar ver um pouquinho, falar um pouquinho do... pode passar, por favor? Eu já calculei, viu, pessoal? Eu vou ter um pouco mais de 2 minutos por cada tema, tá? Então, eu vou tentar cumprir a risca aí. Então, a ideia aqui é falar um pouco desses aspectos, desses temas que estão postos aí na tela. Pode passar? E eu queria começar falando do PIB. Tá? Por que o PIB? Porque nós tivemos uma pandemia, que foi uma crise que afetou todos os países, teve reflexos pesados na economia e, mais ainda, sobre a vida das pessoas e a mudança que a pandemia trouxe. Uma delas, todos nós estamos vivendo, que diz respeito à questão do trabalho. Como é que está organizado o trabalho depois da pandemia? Né? Se eu for perguntar aqui para vocês, estava falando isso um pouco com o Sérgio, a dificuldade que é organizar o trabalho de forma híbrida. Né? Porque quando você estava só em home office, era mais tranquilo. Agora não, né? Você tem o home office e tem o trabalho presencial. Então, é uma dificuldade. Bom, voltando à questão do PIB, o que é importante? Essa projeção que vocês estão vendo é uma projeção do Banco Central. Tá? O governo já está... Aliás, os resultados do primeiro trimestre de 2023 foi de 1,9 comparativamente ao trimestre imediatamente anterior. Mas, quando você compara com o PIB do primeiro trimestre de 2022, o crescimento está na ordem de 4%. Então, isso é um indicador que não sei se o PIB vai ficar. O Haddad está falando em torno de 1,8%, talvez até 2%. O Banco Central, e se bem que o mercado também está revendo as suas projeções, mas estava falando em torno de 1%. Então, é muito provável, como foi uma surpresa para todos agora, esse 1,9%, que o PIB cresça além daquilo que estava sendo previsto inicialmente. Pode passar? Aí, rapidamente, pessoal, só para a gente mostrar um pouco a composição do nosso mercado de trabalho, né? Porque esse é um dos grandes desafios, né, que o país tem, que dar conta, e para isso a economia tem que crescer, que é gerar emprego e gerar renda. Nós temos hoje aproximadamente 9 milhões
de pessoas desempregadas, né? Como é que você faz para poder gerar emprego, gerar oportunidade de trabalho, se a economia não cresce? As políticas públicas são fundamentais? São, mas, por si só, não dão conta dessa necessidade de crescimento e de geração de emprego. Aí é um pouco só a composição, quer dizer, nós temos uma força de trabalho no Brasil que, onde você tem aí mais de 40%, ainda está na informalidade. E isso é uma das grandes questões, tá, para ser enfrentada. Como é que você... E aí, quando eu estou falando que as pessoas que estão na informalidade, não é no sentido necessariamente de todas essas pessoas estarem cobertas, por exemplo, com os direitos trabalhistas. Tem uma outra dimensão que é fundamental, que é a proteção social. Tá certo? Então, que é um tema que está, inclusive, na discussão que o Sérgio mencionou, da reforma sindical, né, no sentido de você criar mecanismos que dê proteção social para alguns segmentos, por exemplo, que estão fora. Por exemplo, dos trabalhadores em empresas de plataformas, chamados aplicativos. Pode passar? Aí, o dado um pouco do emprego do primeiro trimestre, os resultados da PNAD do primeiro trimestre de 2023. Nós já temos o dado, já saiu o trimestre fevereiro, março e abril, mas esse dado que está aí é relativo ao primeiro trimestre. E, em relação ao último dado que foi divulgado, que é fevereiro, março e abril, a taxa de desemprego teve uma queda. Anteriormente estava 8,8, caiu para 8,5. Né? Então, isso também, de alguma forma, é reflexo dessas mudanças que têm acontecido do ponto de vista das iniciativas de políticas em relação à economia. Mas o que chama atenção aí é o seguinte, se a gente olha aí tem os dados da taxa de desemprego, o Brasil e as grandes regiões brasileiras, e o Nordeste, né, que está ali com a taxa de desemprego da ordem de 12%, que historicamente sempre foi maior a taxa de desemprego do Nordeste, mas o que eu queria chamar a atenção é do ponto de vista a diferença entre a taxa de desemprego entre os homens e as mulheres. Então, por exemplo, você tem aí as mulheres, os homens, a taxa de desemprego é de 7%, enquanto as mulheres é quase 11%, né? Sem contar as outras questões relativas à inserção da mulher no mercado de trabalho. Pode passar? Aí é um dado sobre rendimento, né? Rendimento do trabalho. E, mais uma vez, o nosso Nordeste aparece ali com o menor valor, tá certo? do salário médio de todos os trabalhadores, todas as pessoas que estão ocupadas no mercado de trabalho. Ou seja, isso aí é renda do trabalho. Né? Você tem um país que tem uma renda média do trabalho em torno de R$ 2.800. Tá? Então, precisa também, e aí isso só é possível, e a gente viu isso nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma até 2013, você teve uma expansão do mercado de trabalho, mas uma expansão do mercado de trabalho não apenas do ponto de vista da geração dos postos de trabalho, né? Mas você teve também um grande crescimento do ponto de vista da formalização do emprego, né? Ou seja, o emprego formal, aquele emprego que garante aos trabalhadores, além da cobertura trabalhista, previdenciária e da própria convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, diferentemente dos trabalhadores informais, né, que, além de terem uma renda muito menor, estão desprotegidos desses mecanismos que garantem a proteção social, a proteção previdenciária, a proteção trabalhista e assim por diante. Pode passar, por favor? Um outro item importante para a gente olhar é a questão da inflação. Né? E isso está no centro do debate. Porque qual é o centro do debate hoje quando a gente olha a política econômica? Além das duas grandes reformas, uma que já aprovou, que é o novo marco fiscal, e a outra que está indo para o Congresso, que é a discussão sobre a reforma tributária. Essas são as duas grandes reformas que o governo Lula vai fazer e deve aprovar. Né? E a inflação está no centro do debate, primeiro, porque o que ela significa, o impacto que ela tem na vida e no bolso das pessoas de uma maneira geral. E também está no centro do debate entre a política fiscal e a política monetária.
tá certo? Porque a política monetária é implementada e defendida pelo Banco Central, você tem as metas de inflação em patamares elevados, tá certo? E uma taxa de juros que a gente vai ver em seguida, que não se justifica ter essa taxa de juros nesse patamar quando você tem uma inflação baixa, tá certo? Não é uma inflação que decorre de demanda, que decorre de consumo, portanto, você tem espaço para fazer a queda na taxa de juros. O Copom se reúne agora 2021. Qual é a expectativa? Aí eu vou falar do ponto de vista do meu sentimento, da minha percepção. Deve ter alguma queda na taxa de juros, mas vai ser uma coisa muito irrisória. O Banco Central não vai, tá certo? Não acredito que você tenha uma derrubada de 1 ponto percentual, por exemplo, na taxa de juros. Eu acho que o mais provável é uma pequena redução, e o que eles fazem nesses casos é o chamado viés de baixa, ou seja, indicar que a taxa de juros vai entrar numa tendência de queda. Esperamos, né, que eu esteja errado e que a taxa de juros seja reduzida num patamar maior. Pode passar? Aí, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de taxa de juros, a gente se refere muito à taxa Selic, né, que é aquela taxa referencial que baliza a economia e que baliza e que define, tá certo? Claro que ela tem efeito sobre as demais taxas, as demais modalidades de taxa de juros, mas a taxa Selic é para remunerar os detentores de títulos da dívida pública, que hoje está em 13,75. Mas essas taxas de juros que vocês estão vendo aí, se a gente pegar, por exemplo, o crédito consignado, que é um dos mais... e o próprio financiamento imobiliário, mas eu queria chamar a atenção do crédito consignado, tá certo? Que é uma das taxas mais baixas, mesmo assim, está aí num patamar de mais de 20%. Né? Então, é fundamental a queda da taxa de juros para que a gente possa... Porque, claro, à medida que a taxa Selic cai, ela tem reflexo nas demais. Claro que você não vai... A taxa de juros, das demais modalidades, não cai nessa rapidez, tá certo? Mas ela tem um efeito positivo sobre a economia e sobre as demais modalidades para os diversos contratos. Pode passar? Outro dado fundamental em relação à taxa de juros. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele não está atualizado, vai até só fevereiro, mas é o gasto que o Tesouro, né, que o governo federal, que é a União, que o Tesouro tem com a dívida. Então, hoje está em torno de 670 bilhões de reais em um ano que o Tesouro transferiu, né, para os detentores de títulos da dívida pública brasileira. Então, a taxa de juros que está 3,75 nominal, se você considerar a inflação que nós temos hoje, a taxa de juros real está aproximadamente 8%. Tá certo? Aí você pensa o seguinte, quem é que vai fazer investimento produtivo quando você tem um retorno garantido, líquido, de 8%? Né? Então, daí a pressão e a necessidade de a gente fazer com que o Banco Central derrube a taxa de juros. Pode passar? Aí eu vou entrar num outro dado, que é em relação às negociações salariais, para mostrar o que a gente viveu, né? O ano de 2022 ele já melhorou um pouquinho do ponto de vista dos resultados que as entidades sindicais negociaram em relação ao reajuste salarial. Mas 23 já é um cenário bem mais promissor. Esses dados aí, o Diese faz esse levantamento mensal, com base nos dados do Sistema Mediador do Ministério do Trabalho, e compara os reajustes que as categorias negociaram com a inflação medida pelo INPC. Tá? O INPC, obviamente, não é a inflação considerada oficial, mas é o índice que serve de referência para os contratos, principalmente os contratos salariais. Por isso que a gente usa aí sempre
o INPC. Então, nesse primeiro trimestre do ano, você já teve uma melhora, se a gente olhar, por exemplo, a primeira coluna aí que fala dos reajustes acima da inflação, né? Então, isso é um sinal positivo. Pode passar, porque eu já estou sendo pressionado aqui pelo... Tenho 5 minutos, vou... Esse outro gráfico, em relação, trata do mesmo tema, que são os reajustes salariais, mas pega uma série mais longa. E aí vocês conseguem perceber que o fundo do poço foi em 2021. Né? Claro, você teve os 2 piores anos aí, os anos da pandemia, né? 2020 e 2021, mas, sobretudo, 2021, e, a partir de 2022, tem uma pequena melhora. Claro, você já tem o controle da pandemia, tá certo? A economia em 2022 cresceu um pouco, e mais do que isso, qual é o fator que talvez explique mais essa melhora? A queda da inflação. Né? Lembra de vocês, todos nós lembramos aqui o que o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, fez lá em meados de 2022, com a redução dos preços dos combustíveis artificialmente para poder derrubar a inflação. E aí, só chamar a atenção que a inflação ela começou a subir por volta de setembro de 2020. Você tem uma curva ascendente da inflação e ela veio até 2022. Tanto é que a gente tinha inflação ali, 2019, estou falando de inflação acumulada para cada database, você tinha os trabalhadores, as várias categorias negociaram índice de reajuste na casa de 2,5%, 3%, 4%. De 2021 em diante, a inflação anualizada já atingiu os 2 dígitos. Então, você tem uma diferença fundamental e tem um reflexo do ponto de vista dos resultados dos reajustes salariais, você negociar uma inflação de 11% e uma inflação de 3%. Tá? Então, esse gráfico revela um pouco esse comportamento dos reajustes nesse período. Pode passar? Aí uma coisa que também esses dados revelam é em relação ao número de greves no Brasil. Então, você tem uma queda brutal, claro, 2020, 2021, a pandemia. Né? Em 2022, você tem uma melhora do cenário, os trabalhadores, né, enfim, várias categorias fizeram greves, né? Tanto é que o número de greves 2022 em relação ao ano anterior quase que dobra. Tá? Claro, se você tem uma conjuntura mais favorável, e aí, nesse caso, não tinha mesmo como fazer, porque era o período da pandemia, essa é uma questão que retoma também. Né? Você tem uma conjuntura mais favorável para a negociação, para o emprego, isso também se reflete do ponto de vista das greves, de uma maneira geral. As greves, né, em períodos de caráter mais adverso, mais recessivo, elas são sempre greves mais defensivas, ou seja, no sentido de manter os direitos que os trabalhadores conquistaram. Quando você tem uma conjuntura favorável, economia crescendo, emprego, etc., etc., você tem greves de outra natureza. É greve para avançar além daquilo que você tem conquistado nos seus acordos e convenções coletivas. Pode passar? Bom, aí eu vou entrar no marco fiscal rapidamente para a gente poder fechar um pouco com quais alguns desafios que estão postos para o terceiro mandato do presidente Lula. O novo arcabouço fiscal, o que é isso? Só um rápido histórico, pessoal. O seguinte, nós tivemos, pelo menos da Constituição de 88 para cá, 3 grandes regras fiscais, de política fiscal. Uma que é a própria Constituição, no seu artigo 167, né, que é a chamada regra de ouro, né, que o governo não pode gastar além acima da receita com despesas correntes. O outro momento de regra fiscal mais rígida, a Lei de Responsabilidade Fiscal do Governo FHC em 2000, né, que é aquela, entre outras coisas, que diz o seguinte: você só pode ter despesa se tiver uma fonte de receita garantida. A terceira regra fiscal foi de 2016, estou encerrando,
Foi em 2016 que é a emenda constitucional 95, aquela que congelou os gastos às despesas do governo federal. Que é essa regra agora que foi mudada. Ela é uma regra muito mais engenhosa, eu diria, muito mais complexa, muito mais flexível, mas não é uma regra que eu acho que muita gente esperava diante do contexto que o Brasil vive, com a questão da fome, com a questão do desemprego, né? Com a necessidade de investimentos em políticas sociais. Então, grosso modo, o que é que a regra do novo arcabouço fiscal estabelece? Que o governo só pode gastar 70% da receita com o crescimento real da receita. E estabelece uma banda entre 0,6%, que é o mínimo, tá certo? E o teto de 2,5% acima, tá certo? Em relação ao crescimento do PIB. Bom, isso traz restrições? Claro que traz. Mas é muito melhor do que a emenda constitucional 95. Tá certo? Tem muita gente criticando, né? Tem críticos ferozes em relação ao arcabouço fiscal, mas eu acho que tudo bem, eu também acho que a regra deveria ser muito mais flexível, deveria ter mais espaço para investimento público, para as políticas públicas, para investimento, para o Estado induzir o investimento do setor privado e assim por diante. Agora, gente, vamos olhar o seguinte, isso não depende do Executivo, isso passa pelo Congresso. Olha o Congresso que nós temos, tá certo? Olha o Congresso que nós temos. Então, eu acho que a regra poderia ser mais flexível, mas tem que olhar também a correlação de forças que está posta. Tá? Foi falado aqui muito do Bolsonaro. O Bolsonaro está vivo. Não sei se politicamente ele vai sobreviver, mas a extrema-direita voltou e não está morta. Ao contrário. Tá? Você tem 300 deputados no Congresso que não é um Congresso conservador, é um Congresso reacionário, é diferente. Conservador quando você quer conservar as coisas. Esse não, esse é reacionário mesmo, quer regredir. Né? Então, já estou terminando, pode passar. Bom, vamos passar aí, porque não vai dar tempo de tratar, mas aí são... acho que esse é um outro dado importante para que a gente possa compartilhar, que é o seguinte, que também é uma tarefa árdua. O Haddad tem batido muito nisso, né? De você ter um processo de desoneração, quer dizer, desonerar, tá certo? Algumas coisas, e onerar outras que não são oneradas no Brasil. E aí, isso é um dado da Unafisco, né? Da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e eles calculam, né? Eles estimam o que são gastos tributários, e aí eles fazem uma divisão em gastos tributários e privilégios, e entre esses dois gastos, o que é gasto que tem retorno econômico, retorno social, que gera emprego, que gera renda, e que são gastos que não têm esse respaldo, né? Ou esse retorno social. Mas aí você tem o quê? Só os 10 maiores gastos ou privilégios fiscais somam quase 334 bilhões de reais previstos para esse ano. Tá certo? A renúncia fiscal do governo brasileiro esse ano, previsto para 2023, é mais de 650 bilhões de reais. Então, isso tem que ser, de alguma forma, compatibilizado, e aí estou falando isso porque tem o debate da reforma tributária, né? Porque aqui nós estamos falando de lobby, tá certo? Né? Nós estamos falando de lobby, são lobbies pesados que você tem no Congresso Nacional, e para você tirar isso daí é muito difícil. Né? Bom, pode passar? Bom, por último, coloquei aí para a gente compartilhar, para a gente refletir sobre o que seria, digamos assim, todos evidentemente que não, é muita coisa, mas alguns desafios postos para o governo do presidente Lula nesse terceiro mandato. O Sérgio já falou, a companheira do MST também já tocou nessa questão, mas eu queria, além da questão do tempo, a primeira coisa que eu queria mencionar ali é o seguinte: como é que acomoda múltiplos interesses num governo que tem frente ampla? Tá
Tá certo? Esse é um desafio pesado. Segundo, como é que se dá a relação com o Congresso, tá? Congresso esse mais reacionário dos últimos 40 anos ou mais. Tá? E aí a gente tem visto todo dia muita gente criticando que o governo não tem dificuldade de articulação. Bom, pergunta, a dificuldade de articulação seria incompetência dos ministros, tá certo? Ou agora que o presidente Lula entrou para poder fazer... Não, você tem um Congresso que é isso. Não vamos esquecer que até o ano passado você tinha um orçamento secreto. E ele não foi de tudo abolido. Tá certo? Mesmo com o julgamento do Supremo. O outro desafio, já a formação da base parlamentar, e o outro é uma coisa que é inédita no Brasil, pessoal. Desde a redemocratização em 88, na verdade, desde o governo Sarney, o Executivo nunca teve a sua estruturação, a estruturação do seu governo, a configuração dos seus ministérios alterada. Manda para o Congresso e o Congresso, tá certo? Aprecia e devolve intacto. Essa experiência foi agora, nesse Congresso. A mudança que o Legislativo fez em relação, principalmente aos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas, tá certo? Um foi recriado e o outro foi criado. E o que é que eles fizeram? Eles tiraram simplesmente os principais órgãos que estavam na estrutura desses ministérios. E agora estão falando que estão querendo mexer também no Ministério dos Direitos Humanos. Bom, como é que executa a política ambiental, que é um protagonismo do presidente Lula, tá certo? Que compromisso dele de campanha, se você tem um processo de esvaziamento da capacidade que os órgãos têm de executar a política ambiental. Bom, eu não sei o que é que vai ser feito. Você pode dizer o seguinte, bom, esses órgãos, algum desses órgãos vão ser transferidos para ministérios que, por exemplo, algumas coisas dos povos indígenas vai para o Flávio Dino, tá certo? Que era do Ministério da Marinha, vai para a STER, que é o Ministério de Gestão Pública e Inovação. Então, vai ter que ter um esforço redobrado para você trabalhar de forma articulada para tentar implementar essas políticas que caberia a cada ministério. Por último, enfatizar a questão do banco, como compatibilizar a política fiscal com política monetária, que é um dos grandes desafios, que é o Banco Central Independente. O Sérgio já mencionou muito isso, e eu também já comentei de passagem, mas eu acho que todas as medidas que já foram tomadas, e foram várias, que contribuem para o crescimento econômico, mas se a gente não derrubar a taxa de juros, né, a economia brasileira não cresce, não volta a crescer de forma sustentável. Algumas medidas o governo já fez, por exemplo, valorização do salário mínimo, ampliação do Bolsa Família, a antecipação do 13º para pensionistas e aposentados, Vale Gás, queda na inflação. Tudo isso são medidas, né, que têm impacto positivo na economia, mas, por si só, não são suficientes para fazer com que a economia cresça. Então, esses são, acho que, alguns desafios que o governo tem. Agora, a gente precisa também fazer a leitura da política, né? Se não fizer a leitura da política e achar que essas coisas que dependem do Congresso, se não tiver isso, essa leitura, essa capacidade, e aí eu acho que a expectativa de todos nós, né, é que o governo consiga, minimamente, formar uma base, uma articulação no Congresso para poder passar as medidas. O arcabouço fiscal, pessoal, interessava para o Congresso. Tá certo? Então, agora vamos trabalhar para a discussão da reforma tributária, que eu acho que também é uma questão que o movimento sindical deve estar envolvido. Obrigado, desculpa aí se eu passei do tempo.